Olá, meu querido, seja bem-vindo ao Estudo com Deus. Feliz com a sua presença mais uma vez aqui nos acompanhando. E você que está chegando aqui, que é novo no canal, meu nome é Kelly Picalho. Eu estou aqui para fazer a obra do Senhor, lendo a Bíblia juntamente com você para te motivar a ler a palavra de Deus. Eu moro atualmente no Pará, em uma fazenda. Tenho 2 filhos, sou casada, estou aqui fazendo a obra do Senhor, realizando aquilo que Deus tem colocado no meu coração, que é ajudar você aí do outro lado da tela a ser motivado, a se sentir motivada a ler a palavra de Deus, porque o Senhor trouxe no meu coração que muitas pessoas, elas não entendem bem o que diz na Bíblia, e isso acaba tirando aquela motivação de ler, porque elas falam, eu não compreendo, eu não entendo o que eu estou lendo. Então o que eu estou querendo te mostrar que a Bíblia, a palavra de Deus, ela pode ser mais simples do que a gente pensa. Basta a gente pedir a ajuda do nosso amado professor, o Espírito Santo, ele que nos ensina todas as coisas. Então é isso, meu irmão, você que está aí, seja bem-vindo, que Deus abençoe sua vida, que você possa estar aqui curtindo o nosso vídeo, se inscrevendo no canal, ativando o sininho, lembrando que a gente tem vídeo aqui todo sábado e segunda-feira, para que a gente possa continuar aqui, ter a continuidade de ler a palavra de Deus. Amém? E é isso, hoje nós estamos lendo aqui, vamos continuar a ler Provérbios, capítulo 28, já estamos finalizando Provérbios. No último vídeo, acredito que foi no último, no antepenúltimo vídeo, eu falei que eu acreditava que já terminava nesse vídeo aqui, né, todos os capítulos, mas eu acredito que vai ser dividido. Vamos ver como é que vai ser aí nossa leitura, se a gente vai conseguir terminar tudo aqui já nesse vídeo, ou se a gente vai estender para mais um vídeo para finalizar Provérbios. Amém? Então bora para o nosso vídeo de hoje, mas antes nós vamos orar, pedindo a ajuda do nosso amado professor, o Espírito Santo. Então feche seus olhos em nome de Jesus. Senhor Jesus, te agradecemos por mais um dia estarmos reunidos em teu nome. Queremos pedir a Deus que o Senhor possa abrir a minha mente, meu coração e daquele que está assistindo esse vídeo também, ó Pai, nos ajudando a ler e compreender a Tua palavra. Amigo e amado professor Espírito Santo, nos ajude a ver a Tua palavra além das letras, a compreender ela de forma espiritual, de forma sobrenatural, nos faz entender e compreender a Tua palavra e nos ajuda que ela possa ser marcada, gravada na tábua do nosso coração e que ela dê frutos na nossa vida. Em nome de Jesus, amém e amém. Então, bora para a nossa leitura de hoje, que está em Provérbios, capítulo 28, versículo 1 em diante, que diz assim: Os perversos fogem quando nenhum homem os persegue, mas os justos são audazes como um leão. Pela transgressão de uma terra, muitos são os seus príncipes, mas por um homem de entendimento e conhecimento, seu estado será prolongado. Versículo 3. Um homem pobre que oprime os pobres é como a chuva varredora que não deixa comida. Um homem pobre que oprime os pobres é como a chuva varredora que não deixa comida. É forte. Versículo 4. Aqueles que abandonam a lei louvam os perversos, mas os que guardam a lei contendem com eles. Os homens maus não entendem o juízo, mas aqueles que buscam o Senhor entendem todas as coisas. Eu quero ler novamente o versículo 4 que diz assim: Aqueles que abandonam a lei louvam os perversos, mas os que guardam a lei contendem com eles. Existe uma luta, uma guerra entre o bem e o mal, entre as trevas e a luz. E as trevas, ela se sente incomodada com a luz. Eu não sei você aí, mas eu tenho certeza que você já passou por alguma situação que você percebe que não tem um motivo por tal pessoa, tal fulano não gostar de você. Simplesmente a pessoa se incomoda com você, ela não gosta de você. Tem algo em você que ela se incomoda. E pode ter certeza que provavelmente aí em 90% dos casos a causa é essa. Você carrega luz e muitas vezes ela está nas trevas. E essa luz que está em você incomoda as trevas que há nela. Então é isso, é o que acontece. Sempre vai acontecer isso. Isso aí é a luta entre o bem e o mal. Amém? Versículo 5. Mais uma vez nós vamos ler. Os homens maus não entendem o juízo, mas aqueles que buscam o Senhor entendem todas as coisas.
Melhor é o pobre que anda na sua retidão do que aquele que é perverso em seus caminhos, embora seja rico. Quem quer que guarde a lei é como um filho sábio, mas aquele que é companheiro dos homens tumultuosos envergonha o seu pai. Versículo 8. Aquele que aumenta os seus bens com usura e ganha injusto, ajunta-os para aquele que tiver pena dos pobres. Versículo 9. Aquele que desvia o seu ouvido de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. O nosso pecado, a nossa transgressão, ela cria um muro que nos separa de Deus. O nosso pecado, a nossa transgressão, ela faz Deus se esconder a sua face de nós. Fazendo assim, nossas orações não serão ouvidas por eles. Então, sim, os nossos pecados, eles nos afastam de Deus. E aqueles que se desviam de ouvir a palavra de Deus, aquele que não se importa, não se esforça em ouvir a palavra de Deus, a sua oração é abominável ao Senhor. Não adianta ele pensar que na hora que ele precisar de alguma coisa, ele vai conseguir, né, ter a atenção de Deus. Deus, ele sim é misericordioso, mas ele também é justo. Amém? Versículo 10. Quem quer que faça o justo se desviar para um mau caminho, cairá em sua própria cova. Mas os retos terão boas coisas por possessão. O homem rico é sábio em seu próprio conceito, mas o pobre que tem entendimento o examina. Geralmente o homem rico, ele é soberbo. Ele acha que ele sabe tudo, que ele é o espertão. Olha só para mim, eu tenho dinheiro, então eu sei de tudo. Muitos agem assim. Mas o seu orgulho, a sua soberba, não faz perceber, muitas vezes, que ele não tem todo o conhecimento. Pelo contrário, ele tem um conhecimento raso e humano. Versículo 12. Quando os homens justos se regozijam, há grande glória, mas quando os perversos sobem, o homem se esconde. Versículo 13. Aquele que encobre seus pecados não prosperará, mas quem quer que os confesse e os abandona terá misericórdia. É por isso que é tão necessário, tão importante você confessar os seus pecados, porque quando você não confessa, você esconde. Quando você esconde, quando você omite, isso traz destruição para a sua vida. Não te permite prosperar. Esse pecado oculto, ele abre uma brecha na sua vida onde Satanás entra para trazer destruição. Mas aquele que confessa, apesar das circunstâncias que ele vai ter como resultado daquilo que ele fez ser ruins, ainda assim vai ser melhor na vida dele, principalmente espiritual, porque ele vai estar fechando uma brecha, ele vai alcançar o quê? Misericórdia, como diz aqui. Então, sim, antes você perder algo hoje para você alcançar a misericórdia de Deus, do que você continuar ganhando coisas e amanhã você não terá misericórdia mais para alcançar. Amém? Versículo 14. Feliz é o homem que continuamente teme, mas aquele que endurece o seu coração cairá no dano. Como um leão rugidor e um urso raivoso, assim é o governante perverso sobre as pessoas pobres. O príncipe que carece de entendimento é também um grande opressor, mas o que aborrece a cobiça prolongará os seus dias. O homem que faz violência ao sangue de qualquer pessoa fugirá para a cova, nenhum homem o detenha. Versículo 18. Quem quer que ande corretamente será salvo, mas aquele que é perverso em seus caminhos cairá logo. Aquele que lavra sua terra terá abundância de pão, mas o que segue pessoas vãs terá pobreza o suficiente. Versículo 20. Um homem fiel abundará com bênçãos, mas aquele que se apressa para ficar rico não será inocente. Aquele que se apressa a enriquecer sempre vai buscar um meio rápido de enriquecer, então ele entra por um caminho torto, ele se perde, ele não será inocente, como diz aqui. Versículo 21. Ter o respeito das pessoas não é bom, porque é por um pedaço de pão que o homem transgredirá.
Aquele que se apressa para ficar rico tem um olho mau e não reconsidera que a pobreza virá sobre ele. Versículo 23. Aquele que repreende um homem, mais tarde encontrará mais favor do que aquele que lisonjeia com a língua. Um homem, um amigo que te repreende, ele pode muitas vezes não ser bem visto por você, mas ele vai encontrar favor diante de Deus. Muitas vezes ele não vai encontrar diante dos homens. Ou você, que repreende o seu amigo, que tenta ser um amigo que fala a verdade e não fica ali fazendo elogios ali sem fundamento, você vai encontrar honra diante de Deus e também um dia diante dos homens. Porque sim, o Senhor está vendo tudo isso. E aquele que é falso encontrará assim a cova, vai encontrar assim o seu destino, que não é o céu. Continuando aqui no versículo 24. Quem quer que roube o seu pai e sua mãe e diga, isso não é transgressão, esse é companheiro do destruidor. E quem é o destruidor? Satanás. Então, se você pensa que você vai estar roubando seu pai e sua mãe, pensa, eu não estou roubando, porque afinal de contas é meu pai e minha mãe, então é tudo deles, é meu também, então por consequência eu não estou roubando ele. Você está enganado. Você está enganado. Isso ainda é roubo, isso ainda traz maldição para sua vida, isso ainda traz, você se torna amigo do destruidor, que é Satanás. Amém? Versículo 25. Aquele que é de coração orgulhoso incita a contenda, mas aquele que põe a sua confiança no Senhor engordará. Aquele que confia no seu próprio coração é um tolo, mas quem quer que ande sabiamente será liberto. O coração, ele é enganoso. Tolo é aquele que confia no seu coração. Nós temos que confiar e ser direcionado pelo Espírito de Deus, que ele sim nos dá todo discernimento e a direção, não pelo nosso coração é enganoso. Versículo 27. Aquele que dá aos pobres não terá necessidade, mas o que esconde os seus olhos terá muitas maldições. Quando os perversos se levantam, os homens se escondem, mas quando eles perecem, os justos aumentam. Versículo 29. Aquele que sente frequentemente reprovado endurece o seu pescoço, sem que haja remédio. Quando os justos têm autoridade, o povo se regozija, mas quando o perverso domina, o povo pranteia. Versículo 3. Quem quer que ame a sabedoria, regozija o seu pai, mas aquele que guarda a companhia de prostitutas, gasta os seus bens. E quando fala que prostitutas, não é somente aquela dama do sexo, né, que a gente fala, profissional do sexo, não. Estamos falando de todos aqueles que estão se prostituindo. E podemos estar nos prostituindo de muitas maneiras. Nunca traz bênçãos. Se você anda com prostitutos ou prostitutas, muitas vezes não aquele que está cometendo ali, que é o profissional do sexo. Esse negócio de ser prostituto é tanto. O que seria ser um prostituto? Uma prostituta é se vender por alguma coisa. Então, muitas vezes você está caminhando com alguém que ele se vende facilmente por qualquer coisa. Muitas vezes nem é por dinheiro, mas é por atenção, por status, por fama. Então, esse é o prostituto e a prostituta. Cuide das suas companhias. Amém? Versículo 4. O rei, pelo juízo, estabelece a terra, mas aquele que recebe presentes a transtorna. O homem que lisonjeia seu vizinho estende uma rede para seus pés. Na transgressão de um homem mau há um laço, mas o justo canta e se regozija. O justo considera a causa dos pobres, mas o perverso não se importa de saber dela. Os homens escarnecedores trazem uma cidade para dentro de um laço, mas os homens sábios desviam a ira. Escarnecedores são os zombadores. Não sei se você se lembra de alguém aí que sabe que zomba de tudo, que arruma, sabe, que fica rindo de tudo, tirando sarro de tudo. Esse é o escarnecedor que está falando aqui. Ó, não se incomode com os barulhos alheios aqui, porque como eu já tenho falado, eu moro numa fazenda e tem todo tipo de barulho aqui ao redor. É trator passando, é moto passando, é a mecânica que fica aqui no fundo,
É a marcenaria que fica aqui no fundo, então barulho é o que não falta por aqui. Foca em mim, em nome de Jesus. Continuando aqui no versículo 9. Se um homem sábio contender com um homem tolo, se ele se irritar ou rir, não há descanso. O sanguinário odeia o reto, mas o justo busca a sua alma. O sanguinário odeia o reto, mas o justo busca a sua alma. Mais uma vez, a luta entre o bem e o mal. O sanguinário, ele é um homem que busca o sangue. Ele é mau, ele é perverso. Ele está nas trevas e ele odeia o reto, que está na luz. Então sempre ocorrerá a luta entre o bem e o mal. Versículo 11. Um tolo profere toda a sua mente, mas um homem sábio aguarda para depois. Então o homem tolo, ele conta tudo que está na sua cabeça, todos os seus pensamentos, suas ideias, mas o sábio, ele guarda, ele sabe a hora de falar, para quem falar e quando falar, e até mesmo a hora de se calar mesmo, de não contar para ninguém, porque tem coisas que você não conta nem para o seu marido ou para sua esposa, é algo entre você e Deus. E Deus não gosta de fofoqueiro, principalmente das coisas que ele contou para você. Então sim, precisamos aprender a nos calar, a reter aquilo que muitas vezes a gente precisa para a gente prosperar. Versículo 12. Se um governante ouvir mentiras, todos seus servos serão perversos. O pobre e o homem enganador se encontram. O Senhor ilumina os olhos de ambos. O rei que fielmente julga os pobres, seu trono se estabelecerá para sempre. Versículo 15. A vara e a repreensão dão sabedoria, mas o filho entregue a si traz vergonha para sua mãe. Quando os perversos são multiplicados, as transgressões aumentam, mas os justos verão a sua queda. Corrige o teu filho, ele te dará descanso, sim, ele dará deleites à tua alma. Mais uma vez aqui, né, sendo os pais ensinados que nós devemos corrigir os nossos filhos. Isso é bíblico. Versículo 18. Onde não há visão profética, o povo perece, mas aquele que guarda a lei, esse é feliz. Quando fala visão profética, é o dom de profecia. Onde não tem profecia, em outras versões fala, o povo perece. O que é perecer é morrer. Então, se não há profecia, o povo morre. Por quê? Porque é através da profecia que Deus fala com o povo. Desde o início foi assim. O povo fala com o povo pelos profetas. E os profetas são aqueles que exortam, que ensina, que dá a direção através da visão que Deus deu a eles. E nos dias de hoje, o que nós mais vemos é os profetas sendo massacrados, sendo ridicularizados, né? Que a palavra, eu acredito que é assim que fala. Mas a verdade é que o espírito de Jezabel, que é aquela que mata profetas, que persegue profetas, sempre existiu desde o início. Mas agora, nesses últimos dias, é o que mais vai acontecer. Porque o que o espírito de Jezabel quer? Ele quer cegar a igreja. Ele quer que a igreja continue cega, sem exortação, sem direção, para que o povo continue a se perder. Então, esse dom é um dom muito importante dentro da igreja do Senhor, é necessário ser resgatado, mas é um dom difícil, é por isso que muitos fogem dele, mas é necessário para que Deus cumpra suas vontades, seus preceitos, e ensine o povo e direcione o povo. Amém? Versículo 19. A um servo não se corrigirá por palavras, porque embora ele entenda, não responderá. Vês tu um homem que é precipitado em suas palavras? Há mais esperança para um tolo do que para ele. Aquele que delicadamente cria seu servo desde criança o terá tornado seu filho. Um homem com ira se acirra contendas, e um homem furioso transborda em transgressão. Quem é furioso sempre transborda ali nos seus erros, porque ele perde a cabeça e faz todo tipo de loucura. Continuando aqui, versículo 23. O orgulho de um homem o abaterá, mas a honra sustentará o humilde de espírito. Aquele que é parceiro de um ladrão odeia sua própria alma. Ele ouve maldições e não a denuncia. Versículo 25.
O temor do homem traz um laço, mas o que puser sua confiança no Senhor estará salvo. Muitos buscam o favor do governante, mas o juízo de cada homem vem do Senhor. Versículo 27. Um homem justo é uma abominação para os justos. É aquele que é reto no seu caminho, é a abominação para os perversos. Mais uma vez a luta entre o bem e o mal. Quem é justo? Quem é injusto vai abominar o injusto. Quem é perverso vai abominar quem é reto, porque acontece a luta entre o bem e o mal, ali, algo sobrenatural mesmo. Amém? Nós encerramos por aqui. No próximo vídeo nós continuamos no capítulo 30 aqui, em nome de Jesus. Nós já terminamos Provérbios e vamos começar ali no Novo Testamento, os 4 evangelhos. Eu acredito que vai ser bênção na sua vida. Cria uma expectativa no seu coração, que eu acredito que vai falar muito contigo, vai te ensinar muitas coisas, principalmente ali na parte das parábolas. Lembrando que o nosso ensino aqui é totalmente guiado pelo Espírito Santo. Eu não sou uma teóloga. Não, eu não sei falar aí hebraico, aramaico, grego. Não, é totalmente ensinado pelo Espírito Santo, algo muito simples, somente para motivar você a ler a palavra de Deus e a compreender que a palavra de Deus, ela é necessária ser lida e que o próprio Espírito Santo te ensina todos os dias. Amém? E é isso. Nos segue ali nas redes sociais. Eu sempre estou compartilhando ali um pouco da minha vida, tanto no Instagram, TikTok, todas as outras redes sociais. Então que você possa estar ali me acompanhando também. Amém? E eu queria que você deixasse aqui nos comentários de onde você está assistindo. Você me dissesse também o que você tem achado dos vídeos, qual é o versículo que te impactou por aqui. E eu espero muito a sua presença no próximo vídeo, em nome de Jesus. Fique com Deus, até o próximo vídeo. E não se esqueça, curte, comente, compartilhe, envia para os seus amigos, para que essa bênção aqui possa alcançar mais vidas. Em nome de Jesus, amém. E até lá, o próximo vídeo.